Olá a todos, este é mais um vídeo do canal Descoberta Visual. Hoje vamos apresentar o terceiro e último vídeo sobre os princípios da animação. Mas antes vamos fazer uma pequena correção sobre o primeiro vídeo, em que eu falei dos 12 princípios e para em seguida detalhar. A correção é que no princípio 11 e 12 que eu falei, que seriam continuidade 11 e sobreposição 12, na verdade, esse é o princípio 11, continuidade e sobreposição. E o princípio 12, na verdade, é o apelo. Então, fazendo essa correção, esses são os 12 princípios e hoje nós vamos falar dos 4 últimos princípios: temporização, encenação, continuidade e sobreposição e, por último, o apelo. Então, vamos às explicações desses últimos princípios. Começamos agora com o princípio da temporização. Nesse princípio, a ideia é se dar o tempo certo da animação para cada cena. Aqui, nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando numa corrida de um personagem, então tem que ter a velocidade adequada à corrida do personagem, com pressa. Agora, pegando um outro exemplo, um balão descendo no céu, né? Então você pode ter uma situação do balão indo mais lento, né? Teria pouco vento, ou o balão ele passando com a grande velocidade se tivesse uma tempestade. Então a questão da temporização, o time da animação, que passa a ideia que se quer passar para a cena, né, para o que está acontecendo na história da animação. Então essa é a ideia do princípio da temporização, o adequado tempo da animação. Agora vamos ao princípio da encenação, né? A encenação é um princípio mais amplo que envolve vários aspectos: o cenário, a movimentação do cenário, a posição dos personagens, as mudanças de cena. Então é uma visão mais ampla. Por exemplo, você pode-se ter um cenário amplo e querer se chamar a atenção para um determinado ponto da visão de um personagem, como se fosse uma casa, um local. Então, aqui para dar um exemplo do que seria a encenação, é a melhor posição, o planejamento da cena para que a ideia da história, o objetivo que se quer passar seja alcançado. Então aqui nesse exemplo, o personagem vai andando até chegar perto de uma casa, né? A paisagem também rodando, né? Até chegar na casa. Então é a ideia de que o personagem anda e para na casa. Então esse é o princípio da encenação. Agora vamos ao princípio da continuidade e sobreposição. A continuidade se baseia na ideia de que num movimento que tem vários elementos, alguns elementos têm a tendência de continuar o movimento, mesmo que o elemento principal pare. Então esse é o princípio da continuidade, da tendência de se continuar o movimento até se estabilizar. Aqui usamos um exemplo de um coelho pulando, que pode-se observar que ao coelho parar depois de pular, o rabo e a orelha, elas continuam querendo ter o movimento e depois estabilizam. Então esse é o princípio da continuidade. Agora temos também nesse princípio a sobreposição, que seria a tendência como explicar, de se manter uma posição enquanto vamos dizer assim, a persistência da imagem de uma posição. Aqui eu vou pegando um exemplo de uma queda de uma bola, em que ela por um tempo se mantém na parte de cima e depois desce. Então, essa seria a ideia do princípio da sobreposição. Agora, vamos dizer o último princípio que eu ia falar, que é o princípio do apelo, né?
que seria o apelo? Seria a questão de uma característica do personagem muito forte, dar força a essa característica. Aqui nesse exemplo, vamos pegar um personagem que ele tem uma característica de tristeza na face, por exemplo. Então, eu quero destacar, eu quero que isso fique bem perceptível nesse personagem, né? Que isso identifique o personagem. Então, o apelo é reforçar uma característica que eu quero destacar em um personagem. Então, nesse exemplo aqui, pegamos uma face de um personagem demonstrando tristeza. Então, no apelo, eu reforço essa característica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixe de comentar, curtir, se inscrever. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar do primeiro projeto de animação, que essa é a nova ideia do canal, de trabalhar com projetos de curta-metragem de animação, demonstrando todos os detalhes, etapas. Vai ser bem interessante. Até a próxima.